Buenas. O segundo capítulo do livro Adeus ao Trabalho, de Ricardo Antunes, vai se referir às metamorfoses no mundo do trabalho, né? A primeira e mais gritante delas é a diminuição da classe operária, né? Em um amplo processo de subproletarização. A gente deixa de ter operariado em fábrica e a gente passa a ter uma outra classe de contratados que são extremamente precarizados, né? Também conta com uma ampliação da heterogeneização do trabalho, né? Nós não vamos mais ter 100 mil pessoas trabalhando montando motor para GM, sim, 500 mil pessoas trabalhando costurando tênis para Nike. Agora vai ser, todos os produtos vão ter menos gente trabalhando para produzir, vai ter novos produtos, novos serviços. Como a gente viu no outro capítulo, um aumento gritante do desemprego estrutural, com automação, com novos métodos de organização da produção, não tem tanta necessidade de mão de obra humana, de trabalho vivo, e também um foco grande na contratação de mão de obra de fácil demissão e rotatividade. A gente vê principalmente os jovens, isso é um dado meu, tá, gente? A gente vê principalmente os jovens passando por essa questão, uma ampliação da participação das mulheres no mercado. Ao longo do livro, o Antunes ele frisa bastante essa questão, né, da participação das mulheres no mercado, e uma elevada agudização das contradições entre indivíduo, classe e gênero, né? Principalmente porque a classe trabalhadora ela se torna mais complexa nesse cenário de regressão de direitos. Agora, se antes tu tinha 100 mil pessoas que tinham mais ou menos a mesma condição de vida que tu, trabalhavam na mesma empresa e tudo mais, agora tu ganha R$1.000, o cara do teu lado ganha 900, a mulher do lado dele ganha 800, cada um faz um trabalho diferente, vocês passam pouco tempo juntos na mesma linha de montagem, de repente um vai trabalhar no McDonald's, o outro vai ficar de atendente numa loja. Então, com toda a questão da entrada das mulheres em massa assim, no mercado de trabalho, tudo isso contribui para heterogeneizar e muito a classe trabalhadora. Isso é uma questão também muito central e estruturante da tese que o Ricardo Antunes constrói nesse livro, uma classe trabalhadora mais heterogênea. Ele já entra um pouco nesse debate, e ele vai reforçar bastante ao longo do livro, de combater as concepções, principalmente pós-modernas, né, de que o trabalho, em especial o trabalho industrial, o trabalho ali de estar produzindo bens materiais físicos, não é mais importante na nossa sociedade, né? Ele reconhece que a nossa sociedade está cada vez, principalmente no Brasil, né, cada vez mais voltada a uma sociedade de serviços, mas essa sociedade de serviço continua dependente da mais-valia industrial, né? São serviços de atendimento, serviços de manutenção, serviços de publicidade, tudo isso depende muito da produção industrial também, embora esta produção tenha diminuído de importância de fato, né? Então, o Ricardo também vai dizer que tem uma dualidade qualitativa dessa nova forma de trabalho, né? Primeiro, ao mesmo tempo, uma maior qualificação de um setor da mão de obra, né? Principalmente para fazer essa função de supervisão do processo produtivo. É um trabalho mais intelectualizado, né? A gente vai precisar de engenheiros, de arquitetos, de químicos, cada vez mais capacitados, que tem um avanço cada vez maior em apropriação de conhecimentos científicos e técnicos, para dar conta, né, de um processo mais automatizado, mais complexo, e ao mesmo tempo uma maior desqualificação da mão de obra não intelectual, né? Principalmente porque com todo o avanço tecnológico a gente tem uma desvalorização do tempo de trabalho muito grande, já que ele não é mais a força de produção principal, né? O trabalho braçal, o trabalho manual, ele passa a ser uma coisa bastante secundária e que se desvaloriza cada vez mais. Então, também é outro elemento de complexificação da classe trabalhadora. Tu segrega mais ainda uma segregação que já existia desde os primórdios do capitalismo entre trabalho intelectual e trabalho manual, né? Agora, o trabalho intelectual ele é mais valorizado, apesar de também ser mais explorado, e ele tem que ser mais intelectualizado ainda. Ao mesmo tempo, o trabalho manual é mais desvalorizado e ele é mais desqualificado ainda, né? Então, e principalmente, né, submetido a muito sobretrabalho, jornadas longas, um modelo de trabalho muito extenuante. Então, e ele pontua, né, quando eu falo para vocês que o trabalho manual não é mais a força principal de produção,
Eu não estou dizendo que o trabalho humano deixou de ser a força principal de produção. O trabalho no capitalismo continua sendo a força produtora de valor, né? Eu continuo necessitando de mão de obra humana, e a gente vai desenvolver esse ponto muito repetidamente ao longo do livro, de que a mão de obra humana é fundamental para a produção de valor de troca no capitalismo, né? Apesar de que o trabalho manual, o teu músculo fazendo exercício dentro de uma fábrica, perde e bastante importância. Como a gente viu na questão do toyotismo, principalmente a mão de obra manual vai passar por um processo longo de desespecialização, né? O trabalhador ele precisa ser polivalente, ele precisa aprender rapidamente, né, vários processos. Isso a gente viu bem no dossiê sobre a reforma do ensino médio. Então ele não vai mais ser tipo aquele torneiro mecânico que manja muito de tal processo. Vai ser um torneiro mecânico que sabe alguns basicões, ele vai ter que aprender tudo de novo toda vez que ele mudar de serviço. E uma conclusão desse artigo, que é um artigo desse capítulo, que é um capítulo mais curto, é que a classe que vive do trabalho, isso é um conceito que o Ricardo Antunes ele usa bastante, né? Principalmente para combater essa percepção de que não existe mais classe trabalhadora, de que o trabalho não é mais fundamental. Existe sim uma classe que vive do trabalho, embora ela não seja mais majoritariamente de operários fabris ou camponeses rurais, né? Embora seja galera prestadora de serviços, embora ela seja toda mais heterogeneizada, há fortemente uma classe que vive do trabalho no nosso país e no mundo, né? E essa classe que vive do trabalho, ela não pode ser eliminada, né? Pelo menos não dentro do capitalismo, né? Não tem como tu construir um sistema de produção capitalista que não se baseie na exploração da classe que vive no trabalho. O que ele pode fazer, sim, é detonar mais, explorar mais essa classe que vive do trabalho, inclusive necessitar menos dela em matéria de números de almas que estão sendo sugadas pelas máquinas. Mas o capitalismo sempre vai precisar da classe que vive do trabalho para extrair o valor de troca da produção do trabalho dessa classe.